Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre o programa de necessidades, que é a última parte do briefing, né? Seria uma parte mais técnica agora, mas que também precisa ser respondida, né? Então, essa terceira parte, basicamente, ela vai entrar em alguns detalhes como as necessidades que você tem na sua residência, né? Tamanho dos fornos, quantidade de litros do refrigerador, se vai ter ou não a lava-louça, enfim, várias questões que vocês têm que pensar, né? Então, entendendo o seu estilo, o seu gosto, que é a parte mais importante, essa parte já vem meio que orgânica, seriam as necessidades mesmo que você tem e a sua família também, né? Então, aqui, a primeira parte dessa etapa do programa de necessidades, diz assim: você possui algum móvel existente ou equipamento que serão usados no novo espaço, ou se você está reformando, né? Se sim, descreva de forma simplificada, né? Então aqui coloca: se preferível, poderá nos enviar e-mail com fotos. Aqui sempre uso porque as pessoas, quando elas estão reformando, mudando, tem objetos que elas queiram que fique, né? Isso pode ser o quê? Pode ser tanto em eletros, pode ser móveis soltos, como pode ser objetos pessoais. É bem importante que você já selecione o que você vai querer, né? Tem gente que não quer nada, né? Que quer tudo zerado, mas a maioria das pessoas tem alguma coisa que goste, um quadro, algo que queira incorporar nesse novo projeto, né? Ou mesmo coisas mais práticas, assim, o meu refrigerador eu não abro mão, enfim, né? Então, é preciso você listar aqui quais são esses objetos que você quer que estejam nesse novo projeto, né? Se for coisas de ordem mais sentimental, por exemplo, quadros, esculturas, né? Aí já é um pouco mais sensível, porque você tem que incorporar esses objetos nesse novo espaço, né? Já tive clientes que trouxeram telas de outros apartamentos e todo o living foi feito pensando nesses objetos que são de sentimento para os clientes, né? Então, pode ser que também seja o teu caso de ter, né, esses objetos e querer incorporar no seu novo projeto, certo? Então, essa é a hora de você listar aqui tudo que você tem necessidade. Depois, a gente vai para definição geral dos ambientes, ok? A gente vai começar pela cozinha, tá? Muito importante de saber quem cozinha na casa, se é o homem ou a mulher, se essa pessoa é destra ou é canhota, tá? Isso tudo interfere na posição dos utensílios, na posição dos eletros, enfim. Gostaria de mesa de refeição, quantos lugares, se desejável, né? Qual a cor predominante de preferência, né? Aqui eu também digo que é sempre importante, vai lá no Pinterest, olha algumas cozinhas, não precisa aqui fazer novamente aquele exercício de listar todas as fotos, mas é mais para vocês se aterem ao espaço, né? O que agrada, e daí só listar cores claras, mais para acinzentado, mais para madeirado, né? Enfim, colocar algo aqui na referência, né? Descreva abaixo eletrodomésticos de preferência. Então, refrigerador, basicamente duplex, o refrigerador simples, né? Que é aquele refrigerador que de repente já tem pessoas que não gostam do freezer, gostam do freezer separado, ou em 2 refrigeradores, ou side by side, né? Marca de preferência se houver, né? Aqui a minha sugestão é que se faça um apanhado em vários sites online mesmo, que vendem eletros, né? Tem vários por aí. E você comece a pesquisar os eletros que mais você gosta, né? Hoje tem uma gama enorme de refrigeradores side by side, que tem uma capacidade ótima de uns 540 litros aí, né? Se você gosta de refrigeradores que são pequenos por fora, mais amplos por dentro, esses side by side que são inverse, que tem o freezer embaixo, tem algumas marcas que já estão fazendo eles num tamanho menor, né? Então é diferente daquele side by side antigo, que a gente tinha toda uma lateral de freezer e toda a outra lateral do refrigerador, e parece que o refrigerador ficava pequeno, certo? Então hoje eles remodelaram isso, eles passaram o refrigerador todo para a parte de baixo e em cima fica bem ergonômico, você pode abrir as duas portas, você tem uma capacidade bem maior, né? Então, nessa parte de refrigeradores, o ideal é que você pesquise, que você veja, você entenda a capacidade deles, né? O volume que eles comportam, e se você tem um refrigerador atual, se você tem algo atual, que você olhe para isso e pense, é bom para mim, eu queria maior,
né? Então, as pessoas, às vezes, elas vão muito pela beleza também, mas não tanto pela capacidade. O importante é você já pesquisar na capacidade do refrigerador que você gostaria, certo? Aí, lava-louças. 9, 12 serviços, tem a de 14 serviços também, que é ótima, marca de preferência. Entra nos detalhes dos eletros, baixe todos se tem manual de instalação que você consiga baixar, baixe, leia sobre eles. Você ter uma lava-louça que não... Isso porque... Qual que é a importância de você ter listado todos esses eletros aqui agora, nesse momento? Todo o seu projeto é feito em cima dessas dimensões desses eletros. Então, tudo isso tem que estar bem definido, né? Você tem que estar bem escolhido. E se você pensa nisso antes de fazer a sua marcenaria, seu projeto de mobiliário fixo, é muito mais fácil para quem vai projetar isso para você. Você já diz, olha, vão ser esses eletros, e eles têm tamanhos específicos dependendo da marca, e nada fica mais inadequado do que ter um eletro onde o nicho seja muito maior que ele, onde ele não esteja bem posicionado dentro de uma marcenaria, onde o ponto de água esteja deslocado e você não consiga acessar esse ponto para fazer uma possível manutenção. Então, tudo isso tem que ser bem planejado, né? Aí a gente passa para fogão. Em questão de fogão, a gente tem inúmeras opções também, tá? A gente tem as opções que é de bancada, que eu digo que são os de embutir, né? O combinado, que tem o fogão e o forno de embutir. Nós temos de piso e nós temos os cooktops, certo? A gente tá usando todos esses na mesma proporção hoje em dia. Eu sei que por um bom tempo o cooktop ficou aí como o preferido, mas o de piso e o de bancada tem voltado muito. Isso porque algo substancial na questão dos fornos e dos fogões é em relação à capacidade do próprio forno, certo? Os fornos de embutir hoje, que são separados né? Que quando você usa o cooktop, você usa o forno de embutir, né? A maioria dos fornos de embutir hoje tem a capacidade no máximo de 84 litros, tá? Para algumas famílias isso é pouco, certo? Em comparação com os combinados ou com os de piso, que os fornos chegam a 110 litros ou mais de capacidade. Isso que eu digo assim, se quer fazer aqueles assados, se você é daquela família fazer aquele peru de Natal, vai fazer um prato um pouco maior, né? Às vezes o forno de embutir não cabe, simplesmente não cabe, né? Então, talvez seja a intenção você ver um forno combinado, um forno que tenha essa capacidade maior. Então, isso tudo tem que ser pensado. As pessoas pensam, vou querer o de embutir porque eu acho bonito. Mas chega na hora, não cabe, acha pequeno, né? Então, é importante você pensar nessas capacidades de volta, não tanto na parte estética. Estamos falando de capacidades desses eletros e formas de instalação, né? Então, aqui é importante que os fogões sejam escolhidos muito pela capacidade deles. A mesma coisa em relação ao fogão, a quantidade de bocas, né? Hoje você tem como escolher a quantidade de bocas, o tempo delas, que é onde que apoia a panela, né? Ou apoia, né, o recipiente ali que você vai fazer esse aquecimento. Ele pode ser tanto de ferro normal, aquele esmaltado, como um ferro fundido, que são os mais fortes. Ou pode ser vidro cerâmico, que é vidro, que é de indução, não precisa do gás, né, para abastecer esse teu fogão. E você tem também a capacidade, além do número de bocas, de escolher a posição delas, né? Normalmente, os de 5 bocas, eles têm uma boca maior, né? Que são para aquelas panelas wok, que são aquelas panelas grandes. E ele pode estar tanto na região central desse teu fogão, como pode estar na região lateral. Pense sobre isso, né, da forma que você cozinha, se você usa muito essas panelas grandes e se você prefere que elas fiquem no canto, onde elas ficam mais livres e não batem outras panelas, ou se ela poderia estar no meio. De repente você é uma pessoa que não usa tanto isso, não tem tanto problema, porque normalmente quando ela está no meio, esses cooktops eles são menores, né? Tanto o vidro cerâmico, isso é a mesma condição para o vidro cerâmico, quanto para o de ferro fundido. Né? Eu prefiro os de ferro fundido, né? Mas isso é questão de gosto, realmente do jeito que você cozinha os alimentos, ok? Micro-ondas, capacidade também, né?
a litragem deles. Hoje a gente tem micro-ondas maravilhosos, a gente tem muitos deles que eles já deixam o alimento aquecido e tem grill, que faz muito a vez do forno embutido. Se você pesquisar, tem micro-ondas que são bem mais caros que os fornos, inclusive, e que tem vários tipos de aquecimento que praticamente fritam os alimentos. Tem até alguns que têm a capacidade de fazer aquele air fry junto com ele, né? Então, hoje o micro-ondas acabou virando um utensílio que ele não só serve para aquecer os alimentos, mas ele consegue cozinhar mesmo e deixar os alimentos saborosos. Pesquise sobre isso, se isso é importante para você, ou se o micro pode ser aquele simplesinho que só vai aquecer, né? Então, tudo isso é o gosto, é o que você precisa, né? São as suas necessidades, ok? Aí o forno, quando ele é separado, eu acho que eu já falei um pouquinho dele ali em cima. Quando ele é separado, tem que ter a capacidade, se tem alguma marca de preferência. E aí a gente passa para as cubas, ok? Se tratando de cubas, a gente tem inúmeras opções, né? Mais pra frente, quando a gente estiver falando de alguns espaços, a gente vai detalhar, a gente vai mostrar imagens dessas cubas. Mas aqui é importante que você pesquise e você veja que as cubas, ela tem tanto as cubas gourmet que a gente chama hoje, que são cubas únicas, que são cubas que são grandes, que tem um volume grande de capacidade, mas elas são uma só. Normalmente essas cubas são melhores usadas quando você não precisa usar o triturador, né, de alimentos. Você quer usar só uma cuba grande, né, que te satisfaça. Então você não precisaria usar uma cuba dupla. E tem as duplas, né? E tem até as triplas hoje em dia, que daí as triplas normalmente são boas para você colocar a parte do triturador em uma boca dessas e as outras duas serviriam uma para louças e outra para lavar legumes, né? Tem gente que gosta de separar isso, não gosta aonde faz a higienização dos utensílios, não faz a higienização das frutas e legumes, né? E o triturador serve para quando estiver cozinhando, descascando, né? Já vai tudo pro lixo orgânico, né? No triturador. Então você tem inúmeras opções. E tratando de material também, você pode fazer tanto a sua cuba de inox, você pode fazer ela esculpida na pedra da sua bancada, né? Você tem hoje possibilidades, algumas marcas têm ela já vendida esculpida, ela é sobreposta na pedra, mas ela já vendida na própria pedra, separada, né? E isso tudo tem custo. Só as de inox, elas têm modelos super diferenciados hoje em dia. E elas têm tanto as que são redondinhas como as mais quadradas, né? Normalmente essas têm um preço um pouco mais caro. Tem cubas que saem para fora da bancada, que são de semi-encaixe. Olhe esses detalhes sobre as cubas e liste o que vocês mais gostam, certo? Se vai ter TV na cozinha sim ou não. O revestimento do tampo, né? Depois a gente vai falar mais detalhadamente sobre as pedras, mas a gente tem vários tipos hoje em dia, não é só o granito, a gente tem o silestone, que é o quartzo, a gente tem o corian, que é um composto, ele é quase que um plástico muito rígido, que eu vou mostrar depois para vocês, a gente tem o decton também, e temos outras opções que vocês tenham visto, né? Normalmente em cozinha não se usa mármore, porque é uma pedra muito porosa, né? A não ser que seja, de repente, numa ilha central, para preparar uma massa, né? Algo assim que seja para fazer doces, aí não teria problema de usar o mármore, mas na parte aquecida e molhada não se usa, ok? Aramados, o que você vai querer ter? Porta-tempero, lixeiras, um lugar para colocar o pano de prato, né? Se você precisa daquelas calhas úmidas, até esses dias eu fiz um vídeo lá no Instagram sobre isso, que são aqueles canais organizadores onde o escorredor de louças não fica para cima da bancada, ele fica embutido para dentro. E metais, torneiras, né? Como que se você acha legal aquelas torneiras gourmand que são mais altas, isso influencia o tipo de cuba também que você vai usar, se a cuba é uma única ou se é tripla, né? Se for tripla, a gente não pode usar uma torneira muito pequena, porque pense que ela vai ter que se deslocar pelas três recipientes, né, dessa cuba. Então, tudo isso seria bom vocês pensarem. E aqui, quando eu vou deixar esse documento para vocês, vai ter essa sequência, esse checklist, né, dessas partes da cozinha que você tem que pensar antes
de você começar a planejar isso. Se você tiver um profissional, um arquiteto te acompanhando, ele vai te agradecer muito se você já tiver essas informações do jeito que você quer, ou pelo menos dê 2 ou 3 opções para ele ver como é que encaixa no teu projeto. Se for você que estiver projetando para você mesma, indo numa loja de imóveis planejados, eles também vão te perguntar isso em determinado momento, e quanto antes você pesquisar, pensar sobre isso, é melhor, ok? Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula será sobre lavanderias e a gente vai falar sobre alguns outros espaços do programa de necessidades. Fiquem comigo, um beijo e até mais!